O tema dessa mensagem que eu gostaria de compartilhar é quem diria? Talvez você tenha dito ou ouvido essa frase, que é muito comum em algum momento da vida. Quem diria é uma expressão de surpresa, é a concretização de uma realidade, um acontecimento que seria impossível aos nossos olhos. Somente Deus poderia, é uma ação, uma expressão que realmente dá a Deus toda a glória, para que, com relação a algo que aconteceu nas nossas vidas ou na vida de alguém, a gente é muito claro com relação a isso. Salmo 126 reflete essa grandiosa surpresa realizada por Deus ao seu povo Israel. Diz assim, veja, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Veja que eu vejo aqui nessa expressão desse salmista vivendo tudo que Deus estava fazendo, essa verdade de que quem diria que Deus poderia ou que aconteceria isso ainda naquele povo, desolado, destruído, desacreditado, mas Deus se moveu naquela situação e colocou o riso na boca deles. E essa palavra, esse riso também vai de encontro ao tema, que é em Gênesis, que eu vou ministrar sobre o nascimento de Isaac, que significa isso, o riso que Deus coloca nos nossos lábios, mesmo quando as situações são divergentes, são complicadas, são complexas. Deus, ele atua para que a sua glória seja manifesta, para que nós possamos vivenciar exatamente a sua glória, o seu poder e a sua manifestação. Então, eu vejo que a Bíblia é repleta de pessoas que são um testemunho vivo da ação de Deus, realizando grandes coisas na vida de pessoas ou através dessas pessoas. Então, eu tenho por mim que sempre que ouvimos alguém, sempre que ouvimos de alguém quem diria, de forma positiva, Deus é glorificado. Eu tenho certeza disso. Para mim, isso é o antes e o depois de Cristo. É quando Deus entra nas nossas vidas e há uma transformação, e tem que haver essa transformação. Veja que Cristo dividiu a história e ele divide a nossa história. É quem diria pela manifestação da vida de Deus em nós. Eu peço para que você imagine comigo. Veja, imagine quem conheceu Paulo, o apóstolo Paulo, antes de ter se tornado Saulo, ou de ter sido Saulo. Imagine quem viu aquele homem, depois de um encontro com Cristo, uma transformação profunda, só poderia dizer, quem diria que um homem perseguidor, um homem que era rígido nos seus costumes contra o próprio Cristo, poderia se tornar o maior escritor do Novo Testamento, um grande impacto no mundo. Eu fico imaginando aqueles que conheceram Pedro antes de Cristo na sua vida e viam um Pedro instável, aquele mesmo que até negou Jesus, mas que no futuro deu a sua própria vida por Cristo. Eu fico imaginando Davi, seus irmãos que testemunhavam ou testemunharam a sua ascensão, aquele garoto que eles conheciam que cuidava de poucas ovelhas, um dia se tornando rei sobre Israel. Eu imagino que um deles poderia pensar, quem diria que isso aconteceria com esse garoto? Eu imagino os irmãos de José, que quando descobriram, quando José se revelou a eles ali no palácio, viram para ele, olharam para ele e viram que ele era o seu irmão José, aquele garoto vendido como escravo. Quem diria que isso poderia acontecer? Só Deus poderia fazer a obra tamanha como essa, e só Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Eu creio que Deus, veja, tem um quem diria para cada um de nós. Eu venho aqui nessa tarde, aqui no Canadá, à noite, para você, para dizer que Deus tem um quem diria para você. Eu creio que pela palavra de Deus há uma grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, sabe? Talvez hoje não estamos onde gostaríamos ou deveríamos estar, mas nosso momento não reflete aonde nós iremos chegar, sabe? Podemos, nesse momento, estarmos numa posição transitória, uma fase dentro do processo que não é confortável, talvez, não é as melhores, mas por isso não desista. Por isso avance, creia, pois, eu repito, Deus tem um quem diria para você, sua história ainda não chegou ao fim. Se você está ouvindo a palavra de Deus hoje, é porque sua história ainda não chegou ao fim.
É porque ela vem para transformar. Ela vem para realmente gerar uma mudança completa e poderosa nas nossas vidas. Veja, eu quero levar você a Gênesis capítulo 21, versículo de 1 a 7. Esse é o tema base da nossa mensagem hoje. Diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasce Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se comigo. Sabe, eu creio que Deus ainda vai dar motivo de riso para muitos de nós. E acrescentou: quem teria dito, ou quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Quem diria, eu repito, reflete a limitação do homem e a manifestação da glória de Deus. E eu quero junto com você caminhar sobre 3 pontos de como viver um quem diria, de como alcançar isso um dia na vida, de forma prática. E a primeira delas, a primeira ação que eu acredito que a gente, como cristãos, desenvolver é a perseverança para chegar naquele ponto, para chegar naquele dia, para chegar naquele momento. Porque, irmãos, o tempo de espera é muito difícil. Veja, às vezes parece que não vai acontecer no meio dessa jornada, no meio dessa caminhada, depois de tanto tempo. Mas a Bíblia diz: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu aquilo que havia prometido, no tempo determinado. Veja que para o cumprimento daquilo que Deus prometeu, haveria um tempo, um espaço de tempo que ela e seu esposo precisaria viver, esperar, para que aquilo ou o momento acontecesse. No tempo de Deus o milagre aconteceu. Mas veja, foi preciso lá. Foi preciso não desistir. E quantos desistem no meio do caminho? Porque não está acontecendo como se espera. Irmãos, como eu disse, eu cheguei na igreja em Pitangueiras, os pastores angolanos, em 1990, quando eu tinha 15, 16 anos. Mas nessa caminhada, já mais de 20 anos, eu vi muita gente passar. Eu vi muitos amigos passarem. Eu vi muita gente que começou antes ou começou depois e parou. Infelizmente, as estatísticas hoje mostram que para cada quantidade de pessoas que estão dentro da igreja, a mesma está fora, senão já é superior, desde quando esse levantamento foi feito. Então, há muitas pessoas que, infelizmente, deixaram de congregar, deixaram sua posição como filhos e cristãos. Quantos abandonam a fé, desistem seus sonhos, se esquecem das promessas de Deus. Sabe, irmãos, eu vou dizer, esperar é difícil. E eu, como imigrante no Canadá, já há 4 anos, te digo que eu pensei que eu sabia esperar. Eu pude crescer muito nesse período, nessa transição, nesse recurso, porque há 4 anos, quando nós mudamos do Canadá, e nós tínhamos uma vida estabilizada no Brasil, mas nós entendemos que Deus estava no momento, e nós tivemos que recomeçar, a escalar as fases, os passos. Eu vim como estudante, eu não podia trabalhar na posição de engenheiro que eu já tinha no Brasil. Eu lembro que eu tinha limite de horas para trabalhar e eu comecei trabalhando de pintor, e eu comecei a trabalhos que eu não estava acostumado, mas eu tinha a disposição e o entendimento que aquilo iria colaborar para o meu crescimento, e eu louvava a Deus, mas eu confesso que havia momentos de grande dificuldade, porque você precisa se esvaziar e recomeçar para que você chegue naquele ponto, naquele momento que você almeja, deseja, se preparou na vida. Mas nem tudo sai do nosso jeito ou no nosso tempo. Deus tem uma jornada, Deus tem um processo. E veja, no ministério, saímos do Brasil como ministros ativos, estávamos em constante atividade na igreja, na liderança,
e tivemos que recomeçar, sentar no fundo. E, ao longo do tempo, poder colaborar. Mas havia momentos em que eu me lembro como era difícil lidar com a diferença de cultura. Porque quando chegamos na igreja em que congregávamos, era uma igreja muito grande, mais de 3, 4 mil pessoas. Já havia uma grande diferença da igreja na qual estivemos, porque não era tão grande nessa dimensão. Havia a diferença da cultura do canadense com a nossa, brasileira. Havia a diferença entre os brasileiros, porque vocês sabem, mesmo em Angola, pessoas de diferentes províncias têm diferentes culturas, costumes, e tínhamos que lidar com tudo isso. E era difícil, porque você, num lugar distante, remete ao teu lugar nativo, à tua igreja. E eu sofri no início porque eu buscava na minha igreja nova a minha igreja mãe. Eu buscava nos pastores novos o meu pastor. Eu buscava nas amizades as minhas antigas amizades, e elas não são. E é preciso passar por isso e amadurecer e entender. E levou um certo tempo que eu não deveria parar ali e ficar comparando. E o grande, se você está em outro lugar além de Angola, ou se passar por mudanças na vida, o conselho que eu te dou e que eu entendi é o seguinte: não adianta nós queremos mudar as coisas, tentando encaixar aquilo que vivíamos num lugar novo. O que eu entendi é que eu fui chamado para colaborar, cooperar. Então, isso significa acrescentar aquilo que eles já têm de bom com aquilo que eu trago e aprender com aquilo que eles têm de bom para me moldar e valorizar. Então, quando eu me abri para isso, eu comecei a ter leveza e mais sucesso naquilo que eu estava fazendo. Mas foi difícil, foi um primeiro impacto que eu sofri diante dessas dificuldades. Mas louvado seja Deus, estou falando de perseverança, não perdi onde eu estou. Ao longo desses anos, no último ano que ali estávamos em Vancouver, fomos convidados pela igreja para nos tornarmos líderes do ministério em grupo, líderes do ministério em língua portuguesa daquela grande igreja. E ali pudemos crescer e avançar, mas recomeçamos novamente aqui em Calgary agora. Graças a Deus temos outras amizades e uma boa igreja, bons irmãos que caminham conosco. Mas havia momentos, irmãos, que eu me lembro de domingo de manhã, depois de participar de reuniões, um ambiente frio, também havia a questão do inverno, muito mais agressivo do que no Brasil, em que eu me sentia sozinho, eu chorava, eu orava e chorava sozinho, orando, e pensando, meu Deus, será que acabou o meu ministério? Será que acabou aquilo que o Senhor havia ou estava fazendo na minha vida? Porque eu não vejo perspectiva. Sabe, há momentos na vida que a gente se vê limitado, sem conseguir enxergar além. E eu vou falar um pouco sobre isso num determinado momento. Momentos em que a nossa visão ela está bloqueada, ela está impedida, ela está restringida àquilo que a gente está vivendo. E dificilmente a gente consegue olhar além. Mas veja, se Deus não te falar dentro desse processo de perseverança, que a gente precisa viver, dentro dessa tentação de parar, de desistir, eu quero te dar um conselho que eu trago comigo. Se Deus não te falar para sair, meu irmão, não saia, mesmo que seja difícil. Sabe? Porque a nossa alma, na dificuldade, procura caminhos mais fáceis, procura atalhos, e por vezes a gente quer desistir. A gente está num lugar e não está tendo oportunidade e pensa, eu vou sair. A coisa mais fácil é sair. A coisa mais fácil é sair de um casamento quando está difícil. A coisa mais fácil é sair de um emprego quando está difícil. A coisa mais fácil é sair de uma igreja quando está difícil. Mas pense bem e grave o que eu estou te falando. Se Deus não te falar, sai, agora é a hora, não saia. Porque é ali que Deus tem reservado algo para você. Isso eu vivi na pele. E é algo que eu tenho comigo há muitos anos. E eu aprendi. Não saia pela porta dos fundos. Sabe, infelizmente, eu já testemunhei muitas pessoas que saíram pela porta dos fundos. Infelizmente, de uma igreja, de uma empresa, saia pela porta da frente. Se um dia Deus te mandar se mover, saia sempre. Haja sempre de uma forma guiada pelo Senhor. Nunca saia pela porta dos fundos. Não é agradável.
Por fim, em nosso último ano, como eu disse, em Vancouver, nós tivemos a graça de nos recolocarmos numa posição de liderança ali, e eu vi Deus agindo, mas isso levou 3 anos, meu irmão. 3 anos para que a gente pudesse estar à frente novamente, o que foi um tempo muito difícil, um tratamento muito grande para mim. Eis a necessidade, veja, porque Deus tem um compromisso com aquilo que ele fala. Eis a necessidade que a gente tem de estar conectado, em comunhão com a sua palavra. Assim ouvimos a sua voz, sua vontade, porque pela palavra a gente descobre quem Deus é e aquilo que ele tem de recursos disponíveis para nós. Por isso que eu me lembro que eu vivi vários quem dirias na minha vida. Vários quem dirias. Interessante que essa expressão, ela veio dela mesma. Sara está falando para ela está expressando aquilo que ela está vivendo, dizendo, olha, quem diria que Deus iria dar a Abraão um filho que Sara amamentaria. Ela estava reconhecendo, ela estava olhando para a sua própria história e glorificando a Deus. Se você hoje, agora, parar e olhar para trás, eu tenho certeza e convicção que você vai ter um quem diria nesse momento para glorificar a Deus naquilo que ele fez na sua vida. É impossível alguém que caminha com Deus não experimentar um quem diria. É impossível alguém que tem um encontro com Jesus não experimentar da sua bondade, não ter uma experiência transformadora, não ver que Deus está consigo todo esse tempo. Irmãos, eu tenho várias e várias histórias nesse tempo. E eu me lembro que eu ouvi o pastor Manuel pregando e eu falava assim, meu Deus, quando jovem, e ele tinha tanta história para contar, e eu falava assim, será que um dia eu vou ter tanta história para contar? Porque são muitos exemplos, muitas situações. E ao longo do tempo, Deus também foi dando as minhas próprias histórias. E, como eu disse, eu vim de uma cidade pequena. E aonde nós moramos ali, ela é cercada de açúcar, cana-de-açúcar, usinas de produção de açúcar e álcool por meio dessa plantação. E eu quero te dar um testemunho. Agora, se eu estou num lugar no interior do Brasil que está dominado, cercado por uma cultura de cana-de-açúcar, veja que quando eu estava finalizando o meu curso de engenharia, Deus me abriu uma porta numa empresa, naquela região, que era dominada por açúcar e álcool, em uma empresa que cuidava ou trabalhava ou fornecia serviços para a área de óleo e gás. Olha, no meio de uma área tão grande, dominada por açúcar e álcool, uma empresa que cuidava de óleo e gás, que ficava muito mais distante dali, me contratou. E ali Deus me deu condição de aprimorar o meu conhecimento e me valorizar profissionalmente. Ele abriu uma porta que eu nunca imaginei. Porque todo mundo que mora ali tem um sonho mínimo, um padrão, trabalhar numa usina de açúcar e álcool. Porque é o que tem a se fornecer no local. Mas Deus me deu a graça e condição de trabalhar numa área que era muito mais elevada em termos de engenharia, em termos de valorização no Brasil e no mundo. E um dia eu estava numa reunião de jovens, o pastor Manuel era nosso líder na época, e ele, eu sempre falo assim que eu fiz parte de uma geração privilegiada. Quem da minha geração aproveitou aquilo que a gente viveu naqueles anos foi muito abençoado. E o pastor Manuel era o nosso líder, nós éramos poucos jovens naquela época, mas nós éramos dedicados. E eu me lembro que o culto já tinha terminado, a reunião era uma bênção, e ele dava o melhor de si, ele pregava realmente ali para nós com intensidade, e nós recebíamos, e aquelas sementes poderosas explodiram realmente. E veja que num daqueles cultos de oração ao final, eu ouvi uma voz que me disse assim, você ainda vai viajar muito. E eu vi, à medida que aquela voz me falou, que eu estava na janela de um aeroporto com a mochila nas costas. E eu ouvi Deus me falando, você ainda vai viajar muito. E eu disse amém. Mas naquele momento, irmãos, eu era um jovem que nunca tinha chegado nem perto de um aeroporto. Eu não sabia o que era isso, um avião. Mas eu criei. E eu te digo que ao longo do tempo, ao longo dos anos, Deus me levou a essa condição. E hoje são mais de 12 países. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu viajei, quantos lugares eu conheci. Porque um dia ele falou comigo. Porque um dia ele quis manifestar a sua glória. Porque ele, irmãos, quando nos chama com propósito.
E ele te chamou aonde você está para ser um testemunho no seu local. E a partir do seu local, alcançar muitas outras vidas. Assim como eu estou falando com você hoje aqui, depois de tantos anos, vindo de onde eu vim. Então veja, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado. Mas foi preciso esperar até chegar lá. Foi preciso passar mais de 25 anos, por volta de 25 anos, para que aquele momento, desde o momento do chamado de Abraão para sair da sua terra, até o cumprimento desse filho que então chegou. Então, o primeiro passo é perseverança. O segundo é conceber. Veja, eu quero te fazer uma pergunta. Do que você, meu irmão, do que você, minha irmã, está grávida ou grávida? O que você tem gerado, o que você tem carregado dentro de você? O que Deus plantou dentro de você? Eu te pergunto isso, porque é isso que eu quero falar nesse momento. Porque o segundo ponto, para viver um quem diria, assim, com base naquilo que Sara viveu, é conceber, engravidar. E olha que interessante o processo da concepção, para que você não pense de maneira tão rápida que é apenas a mulher que engravida, né? Esse é um processo do homem e da mulher. Porque o processo da concepção acontece quando a semente que o homem está carregando dentro de si é depositado na mulher. E isso demonstra que tanto o homem quanto a mulher carrega dentro de si a vida. Porque o homem deposita a sua semente e a mulher gera e desenvolve aquela vida. E é por isso que eu estou te falando que homem e mulher têm essa capacidade, tem de maneira ilustrativa e natural, biológica, só para te mostrar que espiritualmente nós precisamos carregar essas sementes. Que sementes você carrega, meu irmão, minha irmã? O que você tem gerado? O que você tem carregado? Quais sonhos, quais projetos, qual a visão que Deus colocou dentro de você? Qual ministério, serviço, para qual serviço Deus te chamou? Porque veja, se nós estivermos vazios, o que nós iremos produzir? O que nós iremos gerar, conceber? Deus falou que iria fazer. Veja o processo, por favor. A palavra de Deus é a semente. Veja que Jesus ensina na parábola do semeador, que a palavra de Deus é a semente que é lançada em diferentes tipos de terrenos. E qual é o terreno do teu coração hoje para receber essa semente? Está entendendo que é um processo de Deus em gerar em cada um de nós sonhos, projetos, vida? Mas se eu e você estivermos fechados, estivermos indisponíveis, essa semente ela cai e não produz. Ela não dá vida, ela não concebe. Sabe, eu e você temos ventre espiritual, de maneira ilustrativa, é isso que eu quero que você entenda. Carregamos, quando cremos na palavra de Deus, aquilo que Ele nos dá. Mas também, como eu disse, havia algo que Abraão e Sara deveriam fazer, crer. Eles deveriam agir em direção àquilo que Deus tinha falado, que não basta ouvir. Veja que ouvir, muita gente ouve, mas ouvir e crer e agir como consequência disso são poucos. Essa é a diferença. Porque apesar da idade, sabe, avançada, para conceber, Abraão e Sara teriam que agir pela fé, teriam que dar os passos necessários para isso. E muita gente quer, muitas vezes, ficar sentado esperando que as coisas aconteçam, porque Deus falou. Ok, essa é uma parte do processo, é a semente. Agora, essa semente dentro de nós precisa conceber, precisa achar um terreno fértil para se desenvolver ao longo do tempo. Eu preciso crer e agir. Isso completa a concepção. Isso fecha o ciclo, sabe? Caleb concebeu Hebron. Quando você olha Caleb, um dos 12 espias que foi enviado por Moisés a espiar a terra prometida, ele volta grávido de Hebron. Ele volta grávido de uma montanha, de um território, de um terreno, e Deus promete a ele, esse será sua herança, esse será sua parte. E passaram 45 anos, e quando eles iriam tomar posse da terra, sabe? Ele cobrou aquilo que Deus lhe havia prometido.
E ele diz assim, Josué 17, eis agora, o Senhor me conservou com vida, como prometeu 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora é para o combate, tanto para sair quanto para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor me falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades, o Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Oh, meu irmão, como isso é tremendo. Ver na vida desse homem, passando 45 anos, que aquilo que estava dentro dele estava vivo. Ele carregava aquilo. Quantas pessoas abortam os projetos, as palavras, as promessas de Deus ao longo do processo, ao longo do tempo, já não carregam mais aquilo que carregava. Como é fácil perdermos aquilo que Deus nos deu um dia, meu irmão. Conceber, como conceber? Aleluia! Depois desses acontecimentos, Gênesis capítulo 15, eu quero te mostrar como aconteceu esse processo. E eu vou para o último item, vamos orar. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Eu quero te mostrar onde tudo começou, na concepção. Estou te explicando o segundo passo, o que é conceber de Deus algo. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me has de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Veja, irmãos, que Abraão trouxe para Deus uma solução que, aos seus olhos, era o que iria acontecer até aquele momento. Hoje, ou até então, até aquele momento, aquilo que Abraão enxergava como solução para a sua vida e o seu futuro era colocar um servo como futuro herdeiro de tudo que ele tinha. Olha o que Deus respondeu. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, veja, olha o que Deus vai falar com você nessa noite. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Não busca solução com base naquilo que você está vendo hoje, meu irmão. Eu sei que às vezes a gente olha para a nossa realidade e pensa, como vai acontecer, Senhor? Eu não tenho recurso, eu não tenho condição. Eu sou limitado ou tenho limitações, como? Mas é Deus falando, será gerado de ti. Então conduziu, olha o que eu estava falando no início da introdução sobre aquilo que a gente enxerga. Então conduziu-o para fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E disse, assim será a tua posteridade, perdão. Ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Ah, meu irmão, esse é o segredo. Ali Abraão concebeu. Quando ele enxergou, quando ele creu na palavra que Deus havia liberado para ele, a Bíblia está dizendo, ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado por justiça. Sabe o que eu enxergo como isso? É um carimbo. É como que naquela hora, no céu, houvesse um acordo na vontade de Deus e a minha se conectaram. Então, isso lhe foi imputado por justiça. Quando você tem uma causa ganha na justiça, ninguém tira o teu direito. É só o tempo de você ir receber aquilo que é seu. Foi liberado, determinado como justiça que você tenha aquilo que Deus prometeu. Foi assim que Abraão fez. Ali houve um selo, uma conexão, um acordo pleno do céu e da terra. E assim, pronto, estava dado a Abraão a justiça, o direito de se tornar pai um dia.
Conceber é receber a semente de Deus, que Deus planta em nós, meu irmão. É quando a semente cai em terra fértil no nosso coração, eu repito. Quando isso acontece, pronto, está feito, está selado, vai acontecer. Mas o terceiro e último passo precisa também acontecer, irmãos, que é dar a luz. Porque veja bem, eu posso viver todo esse processo de concepção e não fechar, e não finalizar, e não trazer esse filho à vida. Infelizmente, no meio do caminho é possível acontecer algum acidente que impeça essa concepção de se tornar uma realidade, não apenas um sonho, um projeto. Resumindo, chegar até o fim. Deus quer que eu e você, irmãos, chegue até o fim. Chegamos até o fim. João capítulo 16, versículo 21 diz assim, a mulher, Jesus está ensinando, quando está para dar à luz. Quando está para dar à luz, ela já concebeu, ela está agora no momento final. Ela tem tristeza porque a sua hora é chegada, ela sabe que é um momento crítico, é um determinante. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer de ter nascido ao mundo um homem. Veja, o que eu aprendo com isso, que nós possamos passar por momentos difíceis, às vezes prolongados. Logo antes do menino nascer, da criança nascer, a mulher ela sofre dores. Às vezes isso se estende por horas. Mas quando nasce, ela se esquece, porque ela reconhece que aquilo que ela tem na mão é muito mais valioso do que aquela dor. E isso me ensina que nós precisamos lutar até o fim, mesmo que nesse momento está doloroso. Sabe, pode ser que está doloroso porque está para nascer. Talvez alguns de vocês que estão me ouvindo e estão sofrendo, pode ser que esse momento de sofrimento que você está vivendo seja as dores de parto, para que você, logo após isso, viva plenamente aquilo que Deus prometeu. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, todo aquele que ouvir isso irá rir comigo. É um testemunho da superação. Aquilo que você viveu, mesmo que difícil, será, de alguma forma, testemunho poderoso para que outras pessoas ouçam sobre Deus através da sua vida. A Bíblia diz no livro de Jeremias, meu irmão, estou terminando, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Sabe, os pensamentos de Deus a nosso respeito são de paz e não de mal. É isso que nós temos que trazer diariamente. É o que Deus pensa sobre mim. Porque os meus pensamentos, Isaías 55:8, não são os vossos pensamentos. Nossos pensamentos são limitados, irmãos. Eles são, sabe, com base naquilo que a gente vive hoje. Nós muitas vezes julgamos as dificuldades que a gente vive e colocamos pronto ali, é o que a gente vai chegar a viver, fazer, não tem nada além disso, porque há muitas barreiras e dificuldades, por vezes nossa visão fica embaçada e prejudicada, por isso Deus tira Abraão de dentro da tenda e faz com que ele enxergue muito além. Por isso que a palavra vem, a gente precisa conhecê-la, porque os meus pensamentos, é isso que Deus pensa sobre nós, porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro, veja bem, tudo que eu vou te falar vai encerrar aqui. A palavra de Deus é como a água que desce como chuva e tem um propósito, cumpre o seu propósito, sem primeiro que regue a terra e a fecunde e faça brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu designei. Veja, a palavra de Deus aqui também está falando que ela participa desse processo de fecundação, frutificação. É o que Deus tem para mim e você, meu irmão. Nos fazer crescer, prosperar e avançar nos seus propósitos. E resumindo, meu irmão, quero que você grave isso, que para vivermos um quem diria de Deus, minimamente, a gente precisa perseverar, precisa conceber e precisa dar a luz, chegar ao fim, para a honra e glória do nome do Senhor.
É isso que eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade e quero encerrar com uma oração, pedindo que você, aonde estiver, eu sei que no mundo, nesse momento, fechasse seus olhos e orasse comigo, Pai. Obrigado por esse momento. Sei que o Senhor nos reuniu aqui hoje com um propósito, porque havia pessoas, e que ainda há pessoas que vão ouvir essa mensagem, que precisam, Deus, disso que eu falei, porque vem do Senhor. Desperta, destrava todos aqueles que precisam de um milagre hoje, para que avancem nos propósitos do Senhor, para honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus, meu irmão.